Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente fazer a pintura desse cachinho que nós desenhamos de tulipas. Vamos ver o passo a passo? Eu vou começar passando o clareador de tinta para tecido, ou seja, o incolor, em volta do meu desenho. Olha só, eu vou distribuir primeiro uma camada de incolor, eu vou passar nessa parte aqui de cima e depois eu vou dando sequência para não secar. É um tecido de algodão. É uma fronha. Esse desenho eu tô fazendo em uma fronha, não é um tecido grosso, então eu não preciso de água para colocar aqui. Apenas o incolor vai ser o bastante. Passei uma camada de incolor. Agora eu vou passar uma camada do azul Caribe. Vou passando esse azul Caribe na parte de dentro do desenho, eu vou deixando ele bem forte, e a parte de fora, olha, eu peguei a brochinha com um pouco de clareador para me ajudar a espalhar, sumir ele em cima do meu tecido. O meu tecido é um rosa bebê, bem clarinho. Como eu tô usando o tecido fininho, a gente não precisa colocar água. Apenas o incolor vai dar conta de a gente fazer essas emendinhas. Se você colocar uma porção de água aí, essa tinta ela vai ficar muito líquida e vai se espalhar, vai manchar tanto para cima do tecido quanto para cima das flores e folhas do desenho em si. Quando é um tecido bem grosseiro, é interessante a gente colocar assim um pouquinho de água, porque essa tinta ela não vai se espalhar e vai ajudar a gente a dar um trabalho mais rápido, né? A gente consegue fazer emendas mais rápidas e também consegue esfumaçar essa tinta de uma forma mais rápida. Olha só, gente, eu vou passar esse azul por quase todo em volta de meu desenho. O clareador de tinta para tecido junto com o azul Caribe. Essa parte aí embaixo, esse toquezinho diferente que eu tô colocando, é o verde kiwi, é um pouquinho de verde kiwi, mas eu não limpei o pincel, eu deixei aparecendo um toque do azul. E olha por onde eu tô distribuindo esse verde kiwi. Só uma pequena porção. Essa região aí embaixo, eu vou colocar o verde oliva. Eu vou deixar ela mais escura, tá vendo? Mas eu vou fazer o mesmo trabalho. Como é aquela pintura mais aquareladazinha, então eu vou colocar o verde oliva em cima do clareador dos tons que já estavam aí, né? Tem uma sujeirinha também do azul, que eu não limpei meu pincel. Então, eu vou deixar mais escuro, mas suavemente mais escuro. Não vai ser o verde oliva parecendo muito puro, igual eu tô fazendo agora aí na folhinha, ou nas folhinhas e o cabinho também. Eu enchi tudo, eu enchi esse pedaço dessa folha e a outra folhinha e os cabinhos, porque o verde oliva, ele não é assim tão escuro. Se você passar bem forte aí o seu desenho, ele vai aparecer, embora você pinte, encha tudo com o verde oliva, mas ele vai aparecendo. Aí com o verde kiwi, eu vou colocando luminosidade para o centro das folhas. Ele vai se apagando, tem muita coisa já aí, o verde oliva. Eu passei uma camada normal. Aí eu vou, olha, separar as folhinhas. Apenas com a porção de luminosidade a gente vai conseguir fazer separação de folhas e também a gente vai fazer aparecer os cabinhos que aí estão, que estavam, né, desenhados, agora apagou um pouquinho. Você pode não estar mais enxergando o contorno deles aí em casa. Aqui ainda dá para eu ver, mas no caso, se você achar que está sumindo muito, você pode passar o grafite em cima, se você tiver dificuldade para desenhar ele aí em cima novamente. Pode passar o grafite, acendendo melhor o risquinho, ou você deixar o espaço desses cabinhos sem tinta para você pintar depois. Olha como eu estou fazendo para eles aparecerem. Pintei minhas folhas e agora eu estou marcando esse espaço desses cabinhos. E estou fazendo essas marquinhas, colocando luminosidade com esse verde kiwi. Você pode usar o verde que você tiver na sua casa, como pistache, folha, aquele verde mais clarinho que você tiver.
Vamos emendar bem isso aí. E com o verde pântano, eu vou trazer um pouco de sombra para alguns cantinhos. Olhe para esse cabinho onde eu estou colocando o verde pântano. Bem pouquinho, só de um lado do pincel, para você ter mais controle. Se quiser, você pode colocar até na quina do pincel. A gente consegue ter um controle maior quando a gente coloca menos tinta em um cantinho mais determinado do nosso pincel. Veja que os cabinhos, eles apareceram bem. Tem esse que tá por cima, essa florzinha que tá por cima, esse outro por baixo, dá pra ver ele na parte de baixo também aparecendo. Para o centro das folhas, você pode também escurecer um pouquinho, viu? Fazer aqui uma separaçãozinha para elas. Olha só como eu vou colocar com o verde pântano mesmo e pouquinha tinta. Você pode deixar uma separação bem marcada ou você pode deixar ela bem suave. Fica bem a seu critério, como você gostar. Essa aí de cima eu deixei uma delimitação bem marcadinha. Vou escurecendo um pouquinho embaixo da pétala da flor que tá caindo aí em cima. E veja que ela ficou bem mais suave, a separação dessas metades dessa folha. Você pode ir colocando mais tinta até chegar no seu gosto, se você quiser mais escuro. Se você quiser ainda mais clarinho, vai passando o pincel que ele vai apagando. Eu vou pintar esse restante também todo com verde oliva. Só lembrando, ainda tá dando para ver meu risquinho aqui, tá? Se você passa o seu carbono bem forte, bem marcadinho, você vai pintar o seu desenho inteiro ainda enxergando os risquinhos. Pode ser que você não esteja vendo aí na sua casa, mas aqui ainda tá dando para eu ver. Essa região aí central de separação dessas duas folhas aí embaixo, eu vou deixar ela bem marcada, bem escura. Depois eu coloco umas flores de batidinhas aí, fazendo um acabamento melhor. Colocando luminosidade para essa folha também com verde kiwi. A gente não vai usar tons diferentes, apenas aqueles tons que iniciamos da nossa pintura. Como o meu tecido ele é bem suave, ele é bem fininho, então qualquer pouquinho de tinta já é muito. Dá para pintar direitinho ele com bem pouquinha tinta do nosso pincel. Aí eu vou fazendo sombra com o verde pântano, tá bom? As luminosidades eu vou colocando com o verde kiwi e as sombras com o verde pântano. Nossa base foi o verde oliva. Não vou fugir a essa regra. Tem o cabinho que passa aí em cima dessa folha, a gente precisa respeitar esse espaço dele. Vou fazer, olha, essa sombra no centro dessa folhinha aí em cima também. Vamos unindo bem essas tintas, não deixe assim a tinta solta, muito manchada, não. Se em alguns lugares você achar que escureceu muito, você pode levar mais um pouquinho do verde kiwi, que ele vai levar luminosidade o quanto você desejar. É só ir acrescentando pouquinhos de tinta. Veja que eu deixei essa folha bem marcada, bem separadinha. Agora eu vou trabalhar esse cabinho. Eu não vou me preocupar muito com esse centro aí escuro, tá? Porque aí a gente vai colocar umas flores depois, então eu não vou me preocupar muito com ele. Ou com esse pequeno espaço que tem aí. Para esses cabinhos aí de fora, que vai até a costura da minha fronha, então eu vou colocando umas luminosidades, umas sombras e vou encostar mesmo na costura da fronha. Esse desenho eu estou pintando em uma fronha, mas ele tem um tamanho muito bom para você pintar em um pano de prato, se você quiser. Eu vou encher essa primeira flor com o amarelo cádmio. Vou passar um pouco de vermelho profundo como sombra. Você usa o tom que você quiser, que você tiver na sua casa. Pode ser qualquer vermelho, pode ser um mais escuro, pode ser um mais clarinho, não tem problema.
Mas use uma pequena porção, bem pouquinho mesmo, não precisa muita coisa não, tá? Você pode estar usando aí um caramelo, um cerâmica, um outro tom de vermelho, um laranja, a cor que você tiver. Olha só a colocação. Eu dividi aqui a pétala no meio, risquei, deixei ela um pouco riscada, e então eu vou escurecer a parte de dentro dessas outras que ficam por trás. Principalmente essa região de dentro mesmo das pétalas. Olha só. Os pontos que eu vou colocando sombra. Vamos misturando bem esses tons. Como eu disse, bem pouquinha tinta, é o bastante, não precisa muita coisa. E a gente ainda vai trazer luminosidade. Para essa luminosidade, você pode estar colocando com o branco mesmo, viu? Eu vou colocar a minha com o branco. Outro tom mais suave, um amarelo bebê, um marfim. Olha onde eu vou distribuindo porções de branco para as bordas das pétalazinhas. Olha só. Para a região de dentro, gosto de colocar primeiro, em seguida colocar para a região de fora. Esse pedacinho aí do encontro da parte de dentro com a de fora, você pode deixar assim ou dar uma arrumadinha com o pincel número 0, se você tiver com medo de borrar. Para essa parte de dentro, eu vou fazer o contorno grosseiro, com tinta na quina do meu pincel. E depois, olha, eu vou puxando ele para o centro, mas eu não chego até o centro. Olha só como eu vou colocando essa tinta. E aí eu puxo, deixando riscado, tá vendo? E isso eu vou fazer em todo em volta da minha pétalazinha. Olha só, por onde eu vou distribuindo o meu branco. Como essa daí mostra ela inteira, então eu vou passar o branco em todo em volta e vou puxar do mesmo jeito. Eu gosto de puxar o pincel meio de lado para deixar os riscos mais fininhos, deixar ela mais marcadinha mesmo. Vou fazer isso por toda a borda, deixando riscadinho. Você pode marcar um pouquinho também a região do centro com uma leve luminosidade, risquinhos. Olha só, o encontro, o encaixe dos risquinhos de dentro com os de fora. Isso é importante. Para essa outra flor, eu vou encher ela toda de uva. Eu vou usar esse tom escuro, porque assim a gente não precisa colocar sombra. Olha só como eu vou fazer. Eu enchi ela toda com uva, eu vou marcar o risquinho que tava aí, que tá dando para eu ver muito apagadinho, então eu vou marcar o risquinho com grafite e vou vir colocando só luminosidade. Eu não vou colocar sombra para essa minha florzinha. Com o branco mesmo, eu vou colocar as luminosidades para ela do mesmo jeito. Vou enchendo as bordas com o branco e vou puxando para o centro, né, da flor, com risquinhos, com o pincel um pouco de lado para ficar mais riscado. Essa região de dentro a gente precisa deixar ela mais escurinha. A parte de fora a gente pode acrescentar uma quantidade maior de branco. Se você quiser, você pode marcar um pouco a região central como se fossem nervuras, como se tivessem umas marquinhas de nervuras. Olha só, a luminosidade dela eu deixo mais para a borda e a parte central mais escurinha. Para essas pétalas aí de fora, que estão assim mais afora literalmente, levando mais luminosidade, veja como eu coloquei uma quantidade maior de branco e vou puxando do mesmo jeito. Dessa vez eu vou puxando até mais alongado. É interessante a gente lembrar que todo o trabalho que a gente vai fazer para essa flor vai ser só com branco, então a gente vai usar o branco para deixar pontos de luminosidade até mais longo do que na outra flor. Eu fiz uma marca central aí também, levando risquinhos
e de encontro, né, aos que eu puxei de fora para dentro. Olha só, esse lado aí eu vou colocar o branco todinho até embaixo, vou puxando, riscando, e os risquinhos eu vou fazendo eles bem mais longos do que fiz na outra flor. Você coloca aí todo o seu excesso de branco, você puxa. Depois, se você achar que ficou um tanto apagado, você vai reforçando. Se você achar que ficou muito sério, muito regular, vai colocando uma porção, deixando mais irregular a borda. É bom que ela fique um pouquinho assim, manchada, marcada, cortada a borda da pétala. Veja que a gente ganha boas separações usando apenas 2 tons. E você pode fazer com todos os tons escuros, assim, bem mais escuros, usando apenas os 2 tons. Para essa aí, eu enchi ela toda com vermelho tomate. E agora com o preto, eu vou colocando essas sombras, mas nada impede de você estar colocando aí com terra queimada, com vinho, com berinjela, também fica bom. Enfim, com um tom assim bem escuro, rústico, também serve. Eu estou colocando a minha com o preto mesmo. Agora, para a luminosidade, eu vou fugir um pouquinho do branco. Eu não gosto muito de trabalhar o vermelho com o branco, o que não quer dizer que eu não trabalho. Eu trabalho sim, mas eu não gosto muito de usar o vermelho junto com o branco. Então, eu vou colocar de luminosidade para hoje o salmão bebê. Eu gosto de trabalhar o amarelo pele, o salmão bebê, tons assim, mais rosadinho, no entanto, não necessariamente o branco. Olha os pontos que eu passei o preto. Agora eu venho com o salmão bebê e vou fazendo aquele trabalho de luminosidade, igual eu fiz em todas as outras. Não é diferente, eu vou enchendo a bordinha e vou puxando com o pincel um pouco de lado para deixar riscado. Deixar essa luminosidade bem riscadinha. Eu gosto de trabalhar primeiro essa região central e depois eu vou fazendo para essas que estão em cima, porque a gente acaba ganhando um acabamento melhor. Primeiro eu faço o que está atrás, por baixo, e depois o que vem aí por cima. Olha como eu vou distribuindo esse salmão bebê e vou puxando ele bem alongado, igual eu fiz nos outros, deixando bem marcadinho. Ele tem bastante branco, ele dá pra gente trabalhar bem a luminosidade dessa flor, deixando um toque mais escurinho do que se a gente tivesse colocando o branco em si. Vou passar do mesmo jeito que passei nas outras, vou marcar um pouquinho essa região, deixando um pouquinho marcada essa região do lado de lá. Agora, gente, isso aí é o azul marinho. Eu vou fazer um acabamento com pequenas flores de batidinhas e vou puxar uns risquinhos também, mas tudo com azul marinho mesmo e o branco, pra gente conseguir fazer o acabamento das flores. Observe como eu distribuí esse azul marinho. A parte que encosta na flor e na folha, esse Vzinho aí, eu enchi mesmo com azul marinho. E para o em volta, eu saí fazendo batidinhas com ele e depois eu vim acrescentando porções de branco, tudo manchado. Eu não pintei, fiquei alisando e alisando para deixar as coisas bem certinhas. Para o lado de fora, eu tô deixando umas batidinhas e para essa região aí dentro, eu vou formar algumas flores. Olha só. E essas flores, você pode colocá-las com 5 pétalas, 6, enfim, você fica à vontade. Não se preocupe muito com quantidade de pétalas. Dê preferência a fazer uma assim bem formada e outras com menos pétalas, indo para debaixo da principal. Olha só, aí eu já coloquei um cachinho e dessa forma eu vou sair distribuindo por outras regiões mais alguns cachinhos. E você coloque eles onde quiser e o quanto quiser. Veja que eu vou colocar um aí, passando por cima do cabinho, do pedaço da folha,
e indo para cima dessa região de fundo. Tá vendo? Primeiro eu fiz aquele mesmo processo de pintar, de manchar, e depois eu venho fazendo as flores mais formadas aí em cima. Essas batidinhas que ficam em volta, dá a entender que tudo isso aí são flores, que tem várias flores. Aquelas que estão se mostrando melhor, que estão mais formadinhas, são essas que a gente pinta por último aí em cima. O restante estão mais, vamos dizer aqui em segundo plano, mostrando só manchinhas. Vou colocar mais uma porção aí. Vou deixando a flor e a folha de fora e vou pintar esse cachinho de flor por trás disso aí. Primeiro eu vou pintando com o azul marinho. Em seguida eu venho manchando com o branco, fazendo o acabamento de fora com esse branco, deixando tudo manchadinho. Aí eu venho colocando umas pétalas, formando flores. E dessa forma eu vou montando mais um cachinho de flor. E só lembrando, você coloque esses cachinhos de flores onde você quiser, quantos você quiser. Se você quiser colocar para o seu arranjo 2, 3, 4, 5, enfim. Importante é que você não cubra os elementos que a gente colocou aí, que cubra um pedacinho, mas não o todo. Olha só como eu fiz o meu, tá vendo? Eu fiz até bastante. Vou puxar uns risquinhos, olha, com o azul marinho mesmo eu tô puxando. Mas você pode estar usando aí com preto, com sépia, com verde oliva, fica bem a seu critério. E vou puxar uns risquinhos assim mais alongados, uns menores, outros maiores, saindo de dentro dos cachinhos de flores. Pode deixar eles caírem em cima das folhas, das tulipas, não tem problema. Nas flores mais formadas, eu vou colocar um pinguinho de amarelo limão. Coloque o amarelo que você tiver na sua casa, não se preocupe, não precisa ser o amarelo limão necessariamente. Olha só, gente, como ficou o nosso arranjinho para hoje. Espero que seja útil para vocês aí de alguma forma. Beijos e até um próximo. Tchau!